Olá, caros irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Bezerra, aqui nesse espaço virtual. Estamos compartilhando o nosso tempo e energia, como sempre acontece com um novo vídeo todas as quartas-feiras a partir das 10 horas da manhã. É muito bom estar aqui novamente para falar, sentir, refletir e nos harmonizar com o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E lembrando que o nosso objetivo é fazer desse tempo, destes poucos minutos, um momento de reflexão e imersão sobre as sábias palavras do Mestre Jesus. Que Ele e os nossos amorosos amigos espirituais possam nos intuir, nos acompanhar, para que aproveitemos mais uma oportunidade de estudo. E aproveito para reforçar e refazer um convite. Acompanhe os nossos estudos, deixem os seus comentários e, se você achar interessante, compartilhe essa mensagem cristã. E hoje eu quero falar com vocês sobre o tema O Poder da Fé. Vamos lembrar neste momento um texto evangélico que está em Lucas, capítulo 17, 5 a 10, os versículos. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, dirias a esta moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga: chega-te e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura, dá graças ao tal servo porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim, também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Vejamos, irmãos, que essa passagem do Mestre Jesus, ela analisa duas questões imprescindíveis à melhoria espiritual do ser humano. Primeiro, o valor da fé, e depois, o esforço para desenvolver esta fé. O mestre Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, item 5, nos diz que a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo que se deva crer. E para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, diz-nos Kardec, compreender. E nós, até que ponto já compreendemos este significado? Com certeza, já compreendemos pelo menos o suficiente para zelarmos pela nossa reforma íntima. Mais à frente, lá no item 11, temos: para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Sim, caros irmãos e irmãs, a fé inoperante é um problema grave e que exige melhor atenção em todos os tempos, a fim de que possamos compreender com mais clareza que o ideal mais nobre, sem o trabalho que o materialize e a benefício de muitos, de todos, será sempre o que? Uma paisagem produtiva. Por estes ensinamentos, vamos entender que Jesus esclarece que a fé possui um poder inimaginável, a ponto de, entre aspas, transportar montanhas. Ela não é algo que se adquire de uma hora para outra, comprada na prateleira de um supermercado. Ela exige esforço, dedicação, perseverança.
A pessoa que tem a fé desenvolvida confia em Deus, no seu amor, na sua providência, mas também confia em si mesma, por conhecer os próprios limites e a própria, digamos assim, capacidade de ação. Sabe que a verdadeira fé jamais é confundida com uma possível presunção, mas que essa deve ser conjugada à humildade. E o discípulo sincero reconhece, humilde, que perante as provações, nem sempre é possível demonstrar, né, a fé que gostaria. Da mesma forma, os apóstolos pedem ao Mestre Jesus que lhes conceda a fé, como se esta fosse um bem material que pode ser transferido de uma pessoa para outra, como doação ou herança, hoje tão comum, uma transferência via Pix. Não é assim. Um fato incontestável é que o processo de aquisição da fé é um trabalho cotidiano, árduo e persistente. Irmãos nossos com caráter fraco desanimam-se perante os obstáculos. Com certeza vão demorar muito mais tempo na construção do edifício da fé no íntimo do ser. Muitos iniciam essa aquisição através da religião, através de crenças e valores, outros pelo controle mental, desenvolvido pela meditação, até mesmo por uma vontade disciplinada. Mas para a doutrina espírita, a fé necessita de uma base. Base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Tanto que encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, item 7. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Vejamos que, por não ignorar que a aquisição da fé é, em muitos casos, obra dos séculos, foi que Jesus optou por exaltar-nos o poder em resposta ao pedido que lhe dirigiram os apóstolos. Entretanto, a fé não precisa ser grandiosa, algo fora do comum. Basta simplesmente que ela seja verdadeira. É claro que transportar montanhas e árvores por ação da fé são simbolismos, usualmente utilizados por Jesus com o objetivo de fixar um ensinamento. Não devem, pois, serem considerados literalmente. E os bons trabalhadores, os servos úteis, sabem que é preciso cultivar a fé. Daí o apóstolo Tiago ter afirmado certa vez com convicção: mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei minha fé pelas minhas obras. Bom, irmãos, é isso que temos para as nossas reflexões de hoje. Um abraço fraterno em todos, fiquem em paz e continuem se cuidando.